o ano passou. Já estamos novamente aqui no fim do ano comemorando mais uma data festiva que é o Natal. Passou com uma velocidade enorme e voltamos ao ponto em que estivemos há um ano atrás, mesmo antes da pandemia, onde para muitos a discussão dentro de círculos cristãos será se Jesus nasceu mesmo no dia 25. A gente pode entrar nas redes sociais e mais uma vez vai ver alguns irmãozinhos discutindo se vale a pena ou não vale a pena, se pode ou se não pode comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, pois certamente Jesus não teria nascido nessa data. Outros vão questionar a possibilidade da utilização de uma árvore de Natal dentro de casa. Pode, não pode, se pode, pode com bola, sem bola, com Papai Noel ou sem Papai Noel, com renas e trenó, ou presentes ao pé da árvore. Outros ainda voltarão à antiga discussão do que irão preparar, se rabanada deve ser frita ou deve ser assada no forno, e se o salpicão deve ter passas. Essa brincadeiras à parte, grande parte da discussão que corta os nossos meios, mas desvirtuando o aspecto mais importante do Natal, que é uma comemoração simbólica pelo nascimento de Jesus. Na verdade, quer tomemos uma ou outra posição com relação a tudo isso, nós todos seremos despertados para um consumismo a fim de comprarmos presentes, mais uma vez, e muitos de entenderem o Natal apenas como um período em que o feriado se prolonga entre Natal e Ano Novo. Mas o ponto é o seguinte: não existe uma preocupação bíblica, digamos assim, com a data específica do nascimento de Jesus, senão com o fato do relato importar nas suas apresentações e nos aspectos bíblicos, teológicos e doutrinários que ele nos dá. Wayne Grudem, um teólogo sistemático, ele diz que o relato do nascimento de Jesus é importante para nós, sobretudo o relato do nascimento de Jesus, através de uma virgem, onde ele é concebido e ele é gestado, gerado no ventre de uma virgem, é especial e é especialmente importante para a fé cristã por causa de 3 aspectos. Portanto, o que é importante no texto em que nós lemos em questão é o seu relato em si, e não essa relatividade do dia em que Jesus nasceu, mas muito mais do que isso, o modo como Deus fez com que o seu filho viesse. Afinal de contas, Emanuel, Deus estaria conosco para nos salvar dos nossos pecados, é o tema dessa passagem. E Grudem, então, diz que nós precisamos compreender a importância do relato a partir de 3 perspectivas. Primeira, que esse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre o momento em que José, se você lembra bem, Maria está grávida, ela é engravida do Espírito Santo, ela é uma virgem, está desposada com José, ou seja, há um compromisso de casamento e de relacionamento. O compromisso já estava selado, já estava fechado. José, entretanto, ainda não havia tomado Maria como sua mulher. E o texto diz que Maria se encontra, então, grávida do Espírito Santo. Lucas vai relatar essa mesma passagem por outro aspecto, e ele vai dizer que
o anjo Gabriel aparece a Maria, a chama de agraciada, coloca uma certa dúvida em seu coração em função dessas palavras, mas diz que dela viria aquele que seria chamado Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Mateus, entretanto, relata o evento em que José, percebendo que Maria está grávida, sendo homem justo e sendo homem piedoso, não pretende desgastar a sua imagem e possivelmente levar até Maria à morte por apedrejamento, segundo a lei judaica. José, então, resolve sofrer calado, pagar essa conta sozinho, e diz o texto que ele planejava ir embora secretamente. Mas, numa visão, o anjo do Senhor aparece a ele e lhe explica que Maria não havia cometido absolutamente nenhum ato de infidelidade, mas que ela estava gerando aquele que seria o Salvador do seu povo, o Salvador do mundo, o Salvador de pecadores, aquele que viria, que seria o Deus conosco, Emanuel, aquele que teria o nome de Jesus, que significa salvação que vem de Deus. José, então, deixa de lado essa ideia e se propõe a ficar com Maria, continuar com ela, casa-se com ela, mas não a conhece intimamente, ou seja, não tem relacionamento sexual com ela até que Jesus tivesse nascido. Ele espera o tempo adequado e depois José e Maria terão outros filhos, é o que nos dá conta as Escrituras. Portanto, o N. Gruden nos diz que o que nós precisamos compreender acerca da importância desse relato são 3 aspectos teológicos e doutrinais muito importantes para a vida cristã. E eu quero apresentar para você esses 3 aspectos e depois fazer uma aplicação prática de cada um deles, aonde essas verdades teológicas e doutrinárias elas tocam a minha vida e a sua vida na nossa vida cristã prática. Gruden diz, então, que 3 são esses aspectos importantes. Primeiro, o que fica evidente nesse texto é que Jesus, ao vir de uma mulher por obra do Espírito Santo, demonstra de forma clara que a iniciativa de salvar pecadores é uma iniciativa de Deus. É Deus quem toma a iniciativa de salvar homens. É Deus quem parte na frente de todo propósito salvífico. Todo relato bíblico, de Gênesis a Apocalipse, apresenta a história da relação entre Deus e o homem, mas de um Deus que busca incessantemente e corrige continuamente a vida de homens e mulheres que se arvoram pelo erro ou pelos erros da vida. Em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos Adão e Eva decaindo da sua posição de viverem num jardim em estado de perfeição, e eles em estado de perfeição, trazendo a corrupção a tudo isso, a toda essa criação, e depois tentando se justificar diante de Deus, preparando para si uma roupa de folhas de figueira, algo que era extremamente corruptível, né? Que se ressecava de um dia para o outro, que perdia completamente a sua propriedade. E Jesus e Deus, mais uma vez, ou melhor dizendo, já de início, Deus precisa criar uma forma de trazer esse homem novamente à sua presença de forma permanente, e ele sacrifica um animal e ele produz uma roupa de peles, dando a entender que há uma permanência nessa obra que Deus realiza. A Bíblia é um livro que fala de seres humanos caídos, sujeitos então à falha. A partir daí,
e de um Deus que incessantemente busca, que incessantemente tem a iniciativa de ir atrás de homens que se perdem pelo caminho. Eu e você, que sem essa graça maravilhosa dele, que não apenas nos deu conhecer a sua pessoa e a salvação em Jesus Cristo, não apenas num passado recente, mas que continuamente, dia após dia, nos sustenta, nos levanta quando caímos, nos orienta quando nós erramos o caminho. Então, Gruden diz que o que fica evidente nesse texto, é que vindo de uma mulher virgem, a iniciativa é evidentemente vinda de Deus. E aí o Davi cantou uma música no início, aquela música do Rodolfo, onde ele relata que um texto do profeta Isaías, um menino nasceu, um filho se nos deu. A iniciativa é de Deus e isso já estava declarado desde Gênesis 3,15, com aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, mas também posteriormente em sucessivas profecias, incluindo o profeta messiânico Isaías, apontando para a vinda do Messias. A iniciativa seria de Deus, a iniciativa foi de Deus, a iniciativa é de Deus. Do início ao fim das Escrituras, nós vemos a iniciativa de um Deus disposto a salvar pecadores. Segundo, Gruden diz que esse relato também aponta para o fato de que, ao nascer de Maria, Jesus herda, então, plena humanidade. O fato de Jesus vir de Maria é interessante, porque se Deus é Deus, como nós cremos que Ele é, e Ele é todo-poderoso, e Ele pode todas as coisas, por que Ele se submete a um processo extremamente natural como esse? Porque, entenda comigo, o Salvador veio ao mundo por meio de um óvulo fecundado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E ali ele passa toda uma gestação de 9 meses. Não temos informação nas Escrituras de que esse parto foi prematuro ou esse parto aconteceu em data posterior, que Jesus teria sido um humano esquisito, que o seu parto se deu de forma diferente, que a sua infância e as suas necessidades enquanto bebê, enquanto infante, enquanto jovem, tenham sido diferentes da de qualquer pessoa. Então, isso apresenta um Deus que, por seu próprio conselho, resolve dar ao seu Filho Jesus plena humanidade, mas da maneira mais natural possível. Jesus poderia ter vindo, por exemplo, como sendo novamente um boneco de barro, ou mesmo ser um humanoide que descesse do céu já com carne e osso, mas não. Deus se submete ou se propõe a submeter-se ao processo natural, fazendo com que esse Jesus tenha que ter sido alvo do cuidado de seus pais enquanto a gestação, tanto é que não há mágica nos relatos bíblicos. O próprio José e Maria precisam fugir de onde estavam por causa da perseguição, senão eles seriam mortos e o menino seria morto. De tal forma que parece que o milagre de Deus acontece da forma mais humana possível. E eles, então, certamente precisaram amamentar esse menino, dar as primeiras papinhas, ter todo o cuidado com ele, enquanto criança, até que crescesse e chegasse à fase adulta. O texto diz em João 1,14 que esse Deus, que era o Verbo, que o Verbo estava com ele, que o Verbo era ele, habitou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele tornou-se carne, ele tornou-se plenamente humano. E isso fica evidente, porque Deus, então, propõe que ele nasça desse processo, herdando da maneira mais natural possível para um ser humano
a humanidade. E o Gruden diz também que, de modo especial, esse texto aponta que, ao ser concebido do Espírito Santo, Jesus manteve sua plena divindade. Se, por um lado, é uma iniciativa de Deus, por outro lado, nascer de Maria faz com que ele compartilhe a natureza humana de Maria, por outro lado, ao ser concebido do Espírito Santo, o que o texto nos aponta é que Jesus herda a humanidade, mas não herda o pecado. Ele herda a humanidade de Maria, mas ele não herda a culpa nem a corrupção que Maria e todo ser humano passaram a herdar de Adão. Sendo assim, ele não partilha da natureza caída de Maria, e nem do seu pecado, mas ele partilha apenas da natureza humana, como Adão era plenamente humano, mesmo antes de ter caído. Portanto, ao ser concebido do Espírito Santo, o texto aponta para que esse que era Deus, no dizer de alguns teólogos no passado, permanecendo o que era, tornou-se o que não era, ou seja, permanecendo Deus, ele tornou-se também homem, e assim o será para todo sempre. Então, Jesus é aquele que é Deus na eternidade, que estava com o Pai, na criação disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, que no advento da Torre de Babel diz, desçamos e confundamos os homens. É aquele mesmo Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esse mesmo Jesus que estava na eternidade, agora torna-se homem, na temporalidade, vem na história e, depois de morto e ressurreto, ele então recebe corpo glorificado e assim o será para sempre. Portanto, o Gruden aponta que esse texto, ele nos dá conta dessas três grandes verdades. A iniciativa da salvação é de Deus, o Filho, ao ser concebido de Maria, nós podemos compreender ou aprender ou depreender do texto plena humanidade de Jesus e ser concebido por obra do Espírito Santo é uma demonstração clara da manutenção da sua plena divindade. Bom, aonde isso toca a mim e você na nossa vida? Quais as aplicações que nós podemos fazer dessas verdades teológicas e doutrinais à vida cristã? A primeira aplicação que eu faço com você, então, nessa noite, meu irmão, é que a salvação é um dom gratuito de um Deus gracioso. É Ele quem toma a decisão, é Ele quem toma a frente. Deus não precisava criar o homem, porque não era sujeito a nenhum tipo de fraqueza ou a nenhum tipo de falta emocional, afetiva. Deus não tem falta de absolutamente nada. Mas ele resolve criar, a Bíblia diz que ele cria por causa da sua boa vontade. Tendo criado o homem, e este tendo caído, Deus também não precisava salvá-lo. Deus seria plenamente justo, permitiu que o homem caído e toda a sua descendência, isto é, Adão, Eva e todos nós que descendemos deles, que Deus seria perfeitamente justo em nos deixar como nos tornamos. Paulo diz em Romanos 5,12 que pelo pecado de um homem entrou a morte passou então a todos os homens porque todos pecaram. Nós não nos tornamos melhores nem do que Adão e do que Eva. Não nos tornamos melhores do que os nossos primeiros pais humanos, porque também somos pecadores, herdamos a culpa, herdamos a corrupção. E a demonstração clara disso é que na definição de pecado do Gruden, ele diz que pecar é errar o alvo no sentido de não se conformar com a lei moral de Deus, seja em ato, em atitude, seja em natureza. Isto é, todo ato nosso é fruto de uma atitude interna, todo ato externo do pecado, a consumação dele, é fruto de uma concepção interna, de uma atitude interna,
E toda atitude interna e concepção interna, ela só existe, ela só brota em nosso coração, porque em nós existe uma natureza caída. Portanto, Deus seria perfeitamente justo em nos deixar como nos tornamos, caídos. Mas resolveu salvar pecadores, única e exclusivamente por sua maravilhosa graça. A Escritura dá amplo testemunho disso. Portanto, nessa primeira aplicação eu percebo que, enquanto o erro compete a nós, a graça compete a Deus. Enquanto a Escritura fala constantemente da queda do justo, diz que ele não ficará prostrado, porque Deus o levantará. Então, nessa primeira aplicação, eu entendo que compreender essa verdade de que a iniciativa procede de Deus é entender que há uma tranquilidade no meu coração por um amor tão grande desse Deus que de forma gratuita alcançou a minha vida e alcançou a sua. E deseja, quem sabe, alcançar a sua também, que está ouvindo, e que nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Salvação é um dom gratuito de Deus. Salvação procede de Deus. Salvação, como diz João, é uma atitude anterior de Deus, porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. É ele quem vem a nós, é ele quem nos dá nova vida, e é ele quem nos desperta para voltarmos para ele mesmo. Ele é um Deus gracioso, ele é um Deus bondoso. Segunda aplicação prática é que, ao herdar plenamente a natureza humana de Maria, sem o pecado, isto é, Jesus tornou-se homem, um ser humano. Ele não era um humanoide, ele não era um demiurgo, como queriam alguns gnósticos, e ele não era um fantasma, como queria outro grupo de gnósticos. Ele foi plenamente humano, homem, não herdando a natureza caída, isto é, sem nenhuma inclinação para o pecado, sem nenhum desejo por pecado, sem nenhum desejo por pecar, e assim não poderia ser, mas isso fazendo com que ele, então, pudesse experimentar toda e qualquer tentação na sua intensidade maior. Imagina você comigo que uma pessoa muito boa pudesse arvorar e dizer para Deus: Senhor, eu quero ser um voluntário para morrer pela humanidade. Entretanto, essa pessoa já seria desqualificada, porque, como a sua natureza é caída, a sua resistência à tentação seria limitada. Obviamente, o diabo e as circunstâncias poderiam promover muito mais peso e tentação do que qualquer um ser humano poderia resistir. Mas Jesus, por não ter uma natureza adâmica no sentido da queda, por não partilhar de uma natureza corrompida, Jesus é capaz de suportar, entenda comigo, Jesus é plenamente humano e capaz de suportar totalmente, em toda a máxima intensidade, toda e qualquer tentação e provação que nenhum ser humano seria capaz de resistir. Logo, quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, aquilo não é uma tentação que eu e você poderíamos ter passado. Aquela é uma tentação que chega a um ápice que somente o Deus que se fez homem, que não partilhou da natureza caída, pode suportar. Mas ele, enquanto homem, pode compreender totalmente as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas tentações e interceder por nós. Olha o que diz comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Diz assim: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, em que aspecto? Na plena humanidade, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Logo,
O que eu aprendo nessa segunda, o que eu posso aplicar nessa segunda verdade? Que ao herdar plenamente a natureza humana de Maria, sem o pecado, ele pode compreender totalmente nossas fraquezas, limitações, tentações e interceder por nós. Isso significa dizer que eu e você fomos alcançados por um Deus que resolveu tornar-se homem, experimentar em sua própria carne a realidade da vida humana. É interessante que Deus se humaniza para nos entender. E como a gente se desumaniza, às vezes, quando se torna crente, para compreender o outro. Mas Jesus se humaniza. Ele recebe essa natureza humana. Muito embora ele não peque, ele experimenta na totalidade. E por isso, exatamente, não só pelo fato dele conhecer toda a tentação na sua intensidade, na sua capacidade destrutiva, ele também conhece, como diz o salmista no Salmo 139, cada um de nós individualmente e as nossas limitações. De tal maneira que não vem sobre nós, como diz a Escritura, tentação maior, provação maior do que nós podemos suportar. Antes, sempre vem o escape. Significa dizer que esse Deus, quando ele me dá as balizas das circunstâncias que eu passo da vida, ele dá dentro das capacidades que eu possuo. Por quê? Primeiro, ele me conhece, sabe até onde eu posso ir. Segundo, ele conhece o pecado, ele conhece a tentação, ele conhece a provação na sua intensidade e sabe o poder que ela tem de destruir. Ou seja, esse Deus se tornar homem é a prova mais maravilhosa de um Deus que está interessado em mim, não em me dar ordens apenas para que eu possa cumprir, mas entender como eu posso cumprir. E mais, quando eu não consigo cumprir com fidelidade, ele me dá capacidade do seu espírito para poder suportar as circunstâncias dessa vida e vencê-las. E, por fim, terceira e última aplicação prática é que, sendo Jesus plenamente Deus, ou seja, sendo ele Deus na sua plenitude, é poderoso para ser nosso sumo sacerdote e nos levar de volta a Deus cumprindo a sua palavra. Se Jesus não é Deus, não seria capaz de cumprir a sua palavra. Se fosse apenas homem, não teria suportado todas as coisas. Mas sendo Deus, ele não apenas, sendo homem, ele sofre em nosso lugar, mas sendo Deus, ele pode ratificar a palavra de Deus, isto é, ele pode endossá-la, ele pode fazê-la valer, ele pode dizer com propriedade, está consumado, porque ali toda a obra salvatícia foi realizada. Hebreus capítulo 7, verso de número 25, diz assim, meus irmãos: portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque precisávamos, olha o que diz o escritor aos Hebreus, de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados, porque Jesus não tinha, como os demais sumos sacerdotes possuíam, e depois pelos do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Porque a lei constituiu como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho aperfeiçoado para sempre. Portanto, a terceira verdade, a maneira como eu posso aplicar, é que se essa obra que foi iniciativa de Deus, de enviar o seu Filho, que assume plena humanidade e compreende então a minha vida, eu posso de fato orar a esse Deus
colocando e derramando todas as minhas lágrimas diante dele, porque ele me conhece, ele sabe das minhas necessidades, ele sabe das minhas limitações, ele sabe também das minhas autocomiserações, ele sabe quando o meu pleito não é justo, ele sabe quando eu exagero na reclamação, porque assim como Elias chegou à caverna, aquela caverna lá no Monte Horebe, e Deus mandou que saísse daquela caverna, e teve uma conversa com Elias, face a face, mostrando para ele que ele não era o único a sofrer por aquelas circunstâncias que ele reclamava, e lhe deu novamente uma ordem para que voltasse à vida, de modo geral. Deus, assim também, ao se fazer homem, entende também quem sou. Entende quando a minha reclamação é autocomiseração, autopiedade, autocompaixão. É choro, é mágoa, mas ele entende quando a coisa é séria. E, como último aspecto, que sendo plenamente Deus, ele é poderoso. Ele não apenas entende. É muito bom quando a gente tem o Leclerc está aqui do meu lado, é muito bom quando a gente troca ideia com um amigo que entende a gente, que acolhe a gente, que ouve a gente. Às vezes é tudo que a gente precisa, mas às vezes não é tudo que precisamos. Às vezes a gente precisa de alguém que nos acolha, nos ouça, mas que nos ajude, que possa realmente fazer alguma coisa por nós. Muitas vezes isso não existe. Não é o caso de Jesus. Pela sua humanidade, ele nos acolhe e nos entende. Na sua plena divindade, ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que pode cumprir totalmente a sua promessa. Ele é aquele que valida a palavra de Deus, porque ele é Deus. Ele é aquele que empenha a sua palavra e a cumpre. Ele é aquele que vai cumprir a sua promessa, a promessa que fez ao longo da história, a promessa que as Escrituras nos dão sobre a nossa vida eterna, e a promessa que Deus dá individualmente a cada um de nós sobre cada um dos seus propósitos específicos e pessoais que ele tem na vida de cada um. Portanto, meus irmãos, eu termino aqui essa mensagem, dizendo que esse é o sentido do Natal. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual a gente pode comemorar, seja 25 de dezembro, 24 de fevereiro, fevereiro tem 24, tem, enfim, 24. 24 de fevereiro, 3 de março, 5 de junho, não interessa o dia. E convencionamos comemorar no Natal, no 25 de dezembro, ótimo que seja. Entretanto, o que deve permear o nosso coração é sempre a gratidão por um Deus que tomou iniciativa em nosso favor. Se ele não fizesse isso, como diz Charles Spurgeon, nós jamais teríamos feito. Segundo, um Deus que comprou de fato a nossa briga, tornando-se homem como nós, entendendo plenamente todas as circunstâncias da humanidade. Hoje pode orar e interceder por nós, e nós podemos orar e pedir a ele, porque de fato ele nos conhece e conhece o poder destruidor do pecado, da tentação e da provação. E que, sendo Deus, plenamente Deus, todo-poderoso, ele é capaz de cumprir a sua palavra. Não é apenas um grande amigo, ele não é apenas um espírito muito evoluído, ele não é apenas alguém que nos abraça e está conosco, mas ele é aquele que nos faz passar pelo fogo, nos faz passar pela água, fazendo com que este não nos queime, com que aquele não nos queime e com que esta não nos venha submergir. Então, que Deus possa nos abençoar grandemente, que esse seja o sentido do seu Natal, do meu Natal, do nosso Natal. Abre mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e assim mesmo se humilhou voluntariamente, sim, como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra,